lá no livro de Oséias, capítulo 11, e versículo 7. Diz assim, Deus falando: o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, bem que clamam ao Altíssimo. Bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Deus está falando aqui com o povo dele, está dirigindo a sua palavra ao povo dele, não ao incrédulo, ao ímpio, mas o povo dele. Esse povo é inclinado a desviar-se de mim. Inclinado a desviar-se de mim. Bem que clamam ao Altíssimo, quer dizer, o povo clama ao Altíssimo. Nenhum deles o exalta. Quer dizer, bem que me clamam, que me pedem ajuda, mas não me exaltam, não me honram, porque está inclinado para as coisas desse mundo. Foi o que nós falamos na semana passada. Esse foi o assunto, inclinação para o mal. Lá, fundamentado em Romanos capítulo 8, quando, dirigido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo fala que os que se inclinam para a carne, se inclinam para a morte. Capítulo 8, versículo 6. A inclinação da carne é para a morte, mas a inclinação do espírito é para a vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, é inimigo de Deus, como o diabo é inimigo de Deus, porque não está sujeita à palavra, à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, a inclinação, aqui nós estamos falando de inclinação. Inclinação é um sinal evidente de que aquela criatura vai cair cedo ou tarde, porque o diabo vê, o diabo está olhando a inclinação de cada um de nós. O diabo vê essa inclinação. Assim como Deus vê, o diabo também vê. Se a pessoa está inclinada para a vaidade, ele vê. O diabo sabe disso. E o diabo vai armar cilada para fazer aquela criatura cair em pecado justamente na vaidade. Se ela está inclinada ao orgulho, o diabo sabe também disso, porque o orgulho foi criado pelo diabo. Ele que se orgulhou. O orgulho começou com ele. Então ele sabe quando a gente está orgulhoso de nós mesmos, e aí ele vai armar cilada para que venhamos cair no pecado do orgulho. O diabo vê quando a pessoa está inclinada ao adultério, à prostituição, ao roubo. O diabo vê qualquer inclinação que nós tenhamos, porque a inclinação da carne é para o mal, é para a morte, e ele sabe disso, a morte vem do diabo. E quando nós tratamos de inclinação para o mal, para a carne, nós não podemos esquecer, nós não podemos nos esquecer que uma inclinação pouca ou muita é inclinação. Se eu me inclino 0,1%, eu estou inclinado para o mal. Se eu me inclino 0,01%, eu estou inclinado para o mal. Por menor que seja a inclinação, ela sempre será para o mal, para a morte. Por menor que seja. Então, vocês, como eu, todos nós temos que estar
permanentemente vigilantes. Quando Jesus fala vigiai, vigiai e orai. Orar é importante, super importante, mas vigiar ainda é mais importante. Vigiai é justamente isso. Você tem que se vigiar 24 horas por dia. Eu tenho que me vigiar 24 horas por dia. Qual é a minha inclinação? Será que eu estou inclinado para alguma coisa? Essa é a pergunta que eu tenho que me fazer. Será que eu estou inclinado para alguma vaidade? Será que eu estou inclinado para algum orgulho? Será que eu estou inclinado para alguma coisa que não seja para a vontade de Deus? Então, essa pergunta tem que estar permanentemente dentro de nós, permanentemente dentro de você. Por quê? Para que você conserve a sua retidão diante de Deus, para que você conserve o equilíbrio e a vida e paz com Deus. Porque quando você conserva a sua vida firme, firmada, numa inclinação para o Espírito Santo, que é, ó meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Qual é a tua vontade para a minha vida? Então, se você conserva essa inclinação para fazer a vontade de Deus, então você está mostrando que é servo de Deus, serva de Deus. E então o diabo sabe que não pode, que não tem como armar para você. Porém, se você desvia essa inclinação para a carne, ou seja, a inclinação é para si mesmo, para o seu sucesso, para que as pessoas venham honrá-lo, para que as pessoas vejam o seu trabalho, para que as pessoas vejam o seu valor, para que as pessoas vejam os seus talentos, para que você seja, então, glorificado ou exaltado entre os seus colegas ou as pessoas. Então o diabo está vendo isso e ele vai pegar você. Então, você que é esposa, você se veste para quê? Para que você quer se vestir bem? Você quer se vestir bem para honrar o Senhor Jesus? Ou quer se vestir bem para mostrar para as outras esposas, ou obreiras, ou pessoas, que você se veste bem? Qual é a sua intenção? Veja como é bem sutil o pecado da inclinação para o mal. É bem sutil. Por que você quer crescer? Não, eu quero crescer para que vejam o meu valor. Então, pronto. Isso aí é pecado. Você está querendo crescer, não para a glória de Deus, mas para que você seja glorificado. Ora, se você está buscando a glória de Deus, então Deus não pode te glorificar. Jesus disse, aqueles que me servem, o Pai os honrará. Então, quando nós servimos a Deus, a nossa inclinação é exclusivamente para ajudar as pessoas, salvar outras pessoas. Quem é salvo, quer salvar. Quem é cheio do Espírito Santo, quer que outras pessoas também sejam cheias do Espírito Santo. Então, se há alguma intenção pessoal, por menor que seja, repito, para a carne, ou seja, para você, então você pode ter certeza que lá na frente você vai cair e vai se esborrachar. Não sei se vai retornar, mas que vai cair, vai. Ah, não tenha dúvida. Porque Deus vê o coração de cada um de nós. Ele vê a intenção de cada um de nós. Não adianta você tentar esconder. Não adianta você quiser encobrir essa intenção má, porque tanto Deus quanto o diabo estão vendo. Eles estão vendo. Ou é possível esconder alguma coisa do diabo? Quando você é de Deus, o diabo vê que você é de Deus. Ele não pode tocar em você. Aquele que é de Deus, o diabo não. É o que está escrito. Muito bem. Mas aquele que é de Deus e que tem um
mínimo de inclinação para si mesmo, então essa inclinação para o mal, para a carne, é para a morte. E essa é a tendência das pessoas que não têm o Espírito Santo. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela está entregue e dedicada à obra de Deus, à vontade de Deus, 100%. E se por acaso vem uma intenção no seu coração para se inclinar, seja para a vaidade, seja para o orgulho, seja para a sua própria glória, seja para ser reconhecida por outras pessoas, seja para o que for, mas se é uma inclinação para o mal, o diabo vê. E o diabo ganha nessa parte. Deus não pode fazer nada, porque a pessoa está inclinada para o mal. É a mesma coisa. Eu estou aqui. De um lado, eu tenho o diabo. Do outro lado, tenho o Espírito Santo. Se eu me inclino um pouquinho para o diabo, então automaticamente eu estou dando as costas para quem? Ainda que seja mínimo, mas eu estou dando as costas para o Espírito Santo. Se eu estou inclinado para o Espírito Santo, por menor que seja a minha inclinação para o Espírito Santo, eu estou de costa para o diabo. Então ele não pode fazer nada comigo. Mas se eu me inclino para o mal, ou para a morte, o diabo vai, cedo ou tarde, vai me pegar, vai armar e eu vou cair, por causa dessa fraqueza de espírito. Entendeu o que eu estou falando? Presta atenção. A sua vida, a minha vida, a nossa salvação depende dessa inclinação. Qual é a inclinação sua? Qual é a sua inclinação? Eu não sei, só Deus e você sabem. E o diabo, se você tem alguma inclinação pessoal para mostrar para os outros, seus colegas, que você tem valor, então você tem uma inclinação para o mal. Porque quem é de Deus, quem está inclinado para a vontade de Deus, não está nem aí para o que as pessoas pensam, falam a respeito deles. Eu acho que vocês viram isso no filme. No filme Nada a Perder, nós mostramos isso. Toda a nossa vida foi para fazer a vontade de Deus. Eu enfrentei o inferno para fazer a vontade de Deus. A minha inclinação, ainda que eu não fosse uma pessoa perfeita, mas Deus me guardou porque a minha inclinação era para o Espírito, para fazer a vontade de Deus, para ganhar almas. Não era para fazer a minha vontade, não é para crescer, para ter isso, ter aquilo outro. Não é para ser reconhecido, não é para provar para as pessoas que eu tinha valor, não é para provar para as pessoas que eu tinha o Espírito Santo. Eu não preciso provar para ninguém que eu tenho o Espírito Santo. Eu estou satisfeito. Eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho o Espírito Santo, acabou. Se as pessoas acreditam ou não acreditam, o problema é delas, não é meu. Eu não estou preocupado com o que os outros pensam a meu respeito. Eu estou preocupado com o que Deus pensa a meu respeito. Aí sim, eu estou inclinado para as coisas de Deus. Então, não se deixe iludir. Todos os pastores, bispos, esposas, obreiros, que saíram da obra da Igreja Universal do Reino de Deus, saíram por causa de uma inclinação pessoal. Saíram porque estavam inclinados para o mal, para a morte. Por isso saíram. E é difícil voltar, é muito difícil. É muito difícil, a não ser que a pessoa seja realmente sincera e reconheça que ela realmente estava inclinada para o mal, que ela não tenha mais essa inclinação, que ela abandone essa inclinação de querer provar para A, B ou C que ela tem valor. Aí sim, Deus dá uma chance para ela retornar, voltar para o Espírito Santo. Então, cuide da sua alma, porque se você não cuida da sua alma, como é que você vai cuidar da alma dos outros? Se eu não cuido da minha alma, como é que eu posso cuidar da alma dos outros?
Se eu não cuido da minha própria salvação, se eu não mantenho a minha salvação, se eu não mantenho a minha inclinação para o Espírito Santo, com certeza eu não vou ter a mesma inclinação para salvar os outros. É verdade ou não é? Ora, bolas. Isso é tão certo como Deus existe. Se eu não consigo amar aqueles que eu vejo, como é que eu vou amar aquele que eu não vejo? Então, se eu tenho o meu coração, a minha alma, a intenção de agradar a Deus, de salvar almas, de querer passar para outras pessoas aquilo que Deus me deu, ainda que não seja perfeito, nós não somos perfeitos, todos nós somos falhos, todos nós temos as nossas falhas, fraquezas. O apóstolo João fala sobre isso. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então todos pecamos. Ou pecamos com os lábios, ou pecamos com os olhos, ou pecamos com o pensamento. Nós sempre estamos pecando e por isso todos os dias nós temos que orar: ó Deus, perdoa os nossos pecados como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa oração eu faço todo dia, pela manhã e à noite. Então nós temos que manter o nosso coração limpo diante de Deus. Porém, quando há uma inclinação, a pessoa não acha que está em pecado. Ela não pecou. Tecnicamente ela não pecou, ela só está inclinada. O mínimo de inclinação já mostra para o diabo que a pessoa tem aquela inclinação. Então ele vai fazer uma armadilha, ele vai preparar uma armadilha para que a pessoa caia, e ela vai cair. Porque quem está inclinado não consegue ver que está inclinado, a não ser que o Espírito Santo revele. Então a inclinação para a carne, para os desejos da carne, essa inclinação é para a morte. E essa inclinação leva a pessoa realmente a cair. E mais, João, lá em João, 1 João, capítulo 2, versículo 15, ele diz assim, olha só o que o apóstolo João fala, capítulo 2, versículo 15, ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, tudo é 100%. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, desejo da carne, a concupiscência dos olhos, desejo dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando você lê isso aqui, você vê assim, bom, eu não amo o mundo, porque eu faço a obra de Deus, a minha vida, a nossa vida é de casa para a igreja, da igreja para casa. A nossa vida é assim. Nós estamos dentro de uma bolha, a bolha da fé, que é o reino de Deus. Então, a nossa vida se restringe exclusivamente igreja, casa, casa, igreja. Ou então, igreja, casa, casa, televisão, rádio, para fazer programas, etc., atender o povo, etc. Enfim, o nosso trabalho está restrito, limitado a esta bolha chamada igreja, a igreja do Senhor Jesus. Essa é a nossa fé. Nem todos aguentam essa vida. Muitos que querem fazer a obra de Deus pensam que nós vivemos uma vida nababesca.
porque não conhece a nossa vida. A nossa vida é de casa para igreja, de igreja para casa. Essa é a nossa vida. Agora, o que acontece? Quando a pessoa entra na obra para servir a Deus por livre e espontânea vontade, porque ninguém obriga ninguém a coisa nenhuma na Igreja Universal. Você não é obrigado a fazer a obra de Deus. Mas uma vez que você se propõe a ganhar almas, então você tem que abrir mão do mundo e das coisas que há no mundo. Você tem que abrir mão e ficar restrito a fazer a vontade de Deus. Mas se você trabalhar na igreja, se você quiser ganhar almas e ao mesmo tempo ter acesso às coisas do mundo, usufruir um pouquinho das coisas do mundo, só um pouquinho, a sua inclinação é má. Por menor que seja, ela é para a morte. Porque você está dividindo ou tentando dividir, que é impossível, você dividir o seu amor com Deus e com o mundo, e com as coisas que há no mundo, é impossível. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Ou você serve ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus Cristo, ou você serve a Mamon, que é o Senhor desse mundo, que é o Senhor desse mundo.